Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao SQL Pro Data Engineer. Me chamo Leandro Sampaio e sou especialista em SQL. Hoje vamos falar um pouco sobre como que é, o que que faz um engenheiro de dados, como que é essa área. Antes de eu entrar a falar sobre o que ele faz, eu quero mostrar para vocês o porquê que surgiu a necessidade de hoje a gente ter um engenheiro de dados. Quando a gente fala de dados em si, tá? Antigamente, a maneira como as empresas produziam os seus dados e gerenciava os seus dados é completamente diferente da forma que é feito hoje. Pela quantidade de dados que a gente consegue fazer hoje, digamos assim. Antes, a maioria das arquiteturas, o consumo de dados era projetado para poder consumir dados em batch, ou seja, em pequenos pacotes. Só que hoje, os dados se tornou uma coisa tão massiva, né? A gente tem tanto disponível devido à transformação digital, né? As empresas hoje têm seus dados de tudo. Antigamente era mais difícil ter esses dados porque cada setor gerenciava aquilo com papel, com planilha de Excel que não era centralizada, né? Então, devido à transformação digital, a gente tem muitos dados de diversas fontes. Isso que a gente chama de Big Data, tá? O conceito de Big Data começou a surgir por causa disso. O ser humano produz toneladas e toneladas de dados hoje e não era assim que funcionava antigamente. Então a necessidade de se ter um engenheiro de dados é porque muitos dados estão sendo fabricados e a gente precisa de uma maneira de consumir esses dados de uma forma mais eficiente possível. Aí que entra o engenheiro de dados, aí que entra o cientista de dados, um analista de dados, aí que entra um administrador de banco de dados. Tá tudo interligado, beleza? O cargo, né, engenheiro de dados, a profissão engenheiro de dados, ela teve essa necessidade devido à transformação digital das empresas, onde elas colocou tudo que era possível dentro dos seus computadores. Eu trabalhava com uma planilha de Excel que não era centralizada, eles colocaram dentro de um sistema. Um pegou essa planilha de Excel e começou a centralizar ela para o sistema, né? Dessa forma começou a ter diversos dados. Só que aí as empresas pararam para pensar, poxa, beleza, a primeira etapa é a ingestão de dados. Então na ingestão de dados a gente está bem. A gente tem os nossos dados aqui, né? No nosso banco de dados, a gente tem os nossos dados em diversos sistemas, em diversos bancos de dados, mas como que a gente pode fazer para poder utilizar esses dados da melhor forma possível? Aí que entra o engenheiro, tá? O que faz o engenheiro de dados? Ele é responsável por fazer, na maioria das vezes, o que a gente chama de pipeline, tá? Entenda pipeline como encanamento, beleza? Eu escutei isso de um amigo meu, um grande engenheiro de dados, e eu achei muito legal como ele explicou qual que é o trabalho assim mais 80-20 de um engenheiro de dados. É fazer pipeline, beleza? O que é um pipeline? Como eu falei para vocês, as empresas, devido à transformação digital, elas consomem dados, né, e produzem dados de diversas fontes diferentes, beleza? Então você tem um dado oriundo de um sistema de ERP, de CRM, você tem um dado de um sistema próprio da empresa, por exemplo, você tem um dado do RH, né? Você tem um dado de diversas fontes. O que um engenheiro de dados faz? Ele pega esses dados, essas fontes que estão diversificadas, aí pode ser fontes de SQL, de NoSQL, tá? Pode ser fonte de CSV, são diversas fontes. Ele pega essas fontes e centraliza tudo ela em um único lugar. Pode ser no Data Lake, no Delta Lake, pode ter no Data Warehouse da vida, tá? Mas o engenheiro de dados, ele trabalha basicamente com ETL, beleza? Então ele pega esses dados e coloca dentro de um Data Lake, ou de um Data Warehouse, ou algo do tipo para poder tratar lá para frente. Então é um encanamento, beleza? Um dado que está de uma forma que ele transforma esse dado, aí ele vai e coloca em outro lugar, e assim vai, tá? Aí na ponta, ele disponibiliza esses dados, por exemplo, com um analista de dados, com um cientista de dados. Por isso que surgiu, né, essa demanda de engenharia de dados. Tem muitos dados hoje disponível, bastante, assim. É abundante na maioria das empresas que já estão há algum tempo trabalhando com transformação digital, que é um desafio, ainda até nos tempos de hoje, entender como que esses dados podem ser utilizados da melhor forma, de uma forma que você possa utilizar eles de uma maneira rápida, né? Por exemplo, uma arquitetura de streaming, né? Que é diferente da arquitetura em batch. Hoje as empresas estão no nível de competitividade que elas precisam tomar decisões ali em tempo quase real. É isso, você tem que ter acesso ao seu tempo em near real time, que a gente chama. Em tempo quase real, tá? Em tempo real é muito difícil, é near, é o mais próximo possível, tá? Às vezes você tem latência de segundos, mas você consegue. É aí que entra o papel de um engenheiro de dados. E para que ele possa fazer tudo isso que eu falei, ele tem que ter algumas skills.
tá? Alguns conhecimentos que ele tem que ter, por exemplo, Python. Por que tem que ter o Python? Cara, o Python é de linguagem de programação, ela é disparada uma linguagem que mais ajuda aqui os engenheiros de dados. Tem que saber Databricks, aí você consegue utilizar o Python no Databricks, que é o PySpark, né? É um Python dentro do Databricks, beleza? Então, se você é um cara que sabe muito de Python, cara, você vai deitar no Databricks. Se você não sabe, então, o Databricks é uma plataforma de dados, basicamente. Ali você consegue rodar suas consultas em larga escala, utilizando Python, SQL, por exemplo, tá? Falando de SQL, SQL também é uma skill que é obrigatória. Na minha visão, o SQL é o inglês do mundo de dados, tá? É a linguagem universal. A maioria, se não todas, eu não posso falar todas, né? Eu aprendi em TI que tudo depende. Então, cara, assim, a grande maioria das plataformas de dados utilizam o SQL. Pode ser um BigQuery, pode ser um Databricks, tá? Pode ser um Redshift da AWS. Então, todas essas tecnologias de Data Warehouse que eu acabei de citar aqui, elas vão utilizar o SQL. Todas você pode estar utilizando. Então, é importante se você saber bem escrever uma consulta em SQL, pode elevar o seu nível na engenharia de dados, beleza? Claro que você tem que saber outras coisas, tá? E não existe algo mais importante do que o outro, né? Todo conhecimento é válido. Mas, cara, a partir do princípio que o SQL é um inglês do mundo de dados, saber SQL com certeza vai te elevar o seu nível, beleza? É legal você saber também, tá? Você saber por uma ou mais provedor de nuvem. Qual? Azure, GCP ou AWS. Eu tenho certificações nas 3 nuvens, tá? Então posso te falar com propriedade que se você aprender uma delas, é mais fácil você aprender a outra, tá? Eu recomendo que você comece pelo Azure, tá? Que vai te dar uma boa base ali, a AZ900, por exemplo, a DP900, vai te dar uma boa base. Depois você parte para a AWS, que é uma nuvem bem legal também. Depois você vai para a GCP. Pelo menos as certificações de entrada é legal você ter, tá? Não é muito difícil de se obter. Se você estudar um mês para cada uma delas, ou seja, em 3 meses, você consegue sim tirar certificações. Talvez a primeira vai ser mais difícil se você não tem contato nenhum com a nuvem, porque você vai estar aprendendo, né? Você vai estar se familiarizando. Mas depois de algum tempo que você tem essas certificações, primeira, né? As demais vai vir de forma muito mais fácil, porque na maioria dos casos, quando a gente fala de certificação de entrada, é a mesma coisa em cada nuvem, só que muda um pouco, tá? O nome, por exemplo, no Google você tem o BigQuery, que é o Data Warehouse, e na AWS você tem o Redshift, e no Azure é o Synapse Analytics, tá? É a mesma coisa, é o mesmo conceito, tá? É a mesma essência, só que muda o nome e, claro, tem coisas a mais que o outro não tem, é normal, beleza? E o que faz um engenheiro de dados também elevar seu nível? Software skill, galera. Software skill é uma coisa que é muito importante de você ter. Isso em qualquer profissão é importante. E na engenharia de dados não é diferente. Porque quando você tem software skill, você consegue conversar bem, você consegue ter uma boa comunicação, você consegue ouvir bem, entender bem o que seu cliente, o que seu chefe está te pedindo. Então, com isso, você vai saber sim entender aquilo de uma forma mais clara, perguntar o que tem que perguntar, fazer ali um pipeline de dados excelente que vai agregar muito valor para o seu cliente, tá? Então, hard skills e soft skills sempre vão andar juntos, tá? Basicamente, um engenheiro de dados faz ETL durante o dia, que é ingestão de dados, como eu falei, né? Ele vai pegar uma fonte de dados, por exemplo, de um sistema ERP, vai pegar uma fonte de dados de um CSV, vai colocar isso, por exemplo, para um Data Lake, para um Data Warehouse, depois ele vai fazer a transformação disso, a limpeza e o tratamento de dados, tá? E algumas vezes pode fazer uma modelagem, pode fazer o tratamento nas cargas de dados, que pode dar erro também, beleza? Então, com isso, ele vai deixar o dado ali disponibilizado para que uma pessoa um pouco mais analítica venha e analise esses dados e gere valor para a empresa. Mas é tudo conectado, tá, pessoal? E a engenharia de dados é uma área que vem crescendo muito no Brasil, muito mesmo. Então, é uma profissão que você deve sim olhar com muito carinho e que você pode investir, que o seu investimento vai ser muito bom. O que eu gostaria de falar é um pouco da diferença entre as áreas de engenharia de dados, tá? Para mim, assim, tá é mais uma questão do Leandro falando como especialista em dados, como especialista em banco de dados, como especialista em SQL, em SQL Server. Eu acredito que as empresas estão produzindo muitos dados, tá, hoje. Então, o engenheiro de dados, ele está sendo meio que um desenvolvedor, está desenvolvendo um pipeline, ele está fazendo acontecer essas coisas, tá?
E no futuro, tá? E pode ser um presente, só que um futuro próximo, né? Eu vejo que vai ser necessário que você dê sustentação para essas coisas. Então, sustentação para a Big Data. Eu acho que é uma área que inevitavelmente vai vir, beleza? Por que que você acha isso, Leandro? Como que você vê o mercado dessa forma? Porque eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de banco de dados SQL Server. Quando você é um desenvolvedor e você está desenvolvendo uma consulta no banco de dados, gerenciando uma regra de negócio, na maioria das vezes você não está se importando com custo, você não está se importando com performance, você não está se importando com nada disso, você só quer fazer acontecer, só quer resolver aquele problema que, né, é o mais urgente, né, digamos assim. Vamos separar esse urgente e importante. Urgente é fazer que isso aconteça do dia para a noite. Importante, a gente vai ter que ver depois, porque a gente tem que fazer primeiro urgente, que é fazer isso acontecer. Então, quando você está desenvolvendo em SQL ou TSQL, você quer fazer acontecer rápido. Só que isso, depois de um certo tempo, vai dar manutenção. Vai precisar de um DBA, vai precisar de uma pessoa que tem um conhecimento de TANI, por exemplo, tá? Para poder diminuir o tempo e reduzir o custo. Se a gente fala isso no ambiente de banco de dados, por exemplo, on-premise, quando você reduz o custo, você reduz o consumo de CPU, você reduz o consumo de memória. Financeiramente, o cliente pode sentir o valor em outras áreas, tá? Do seu negócio. Pô, a query ficou mais rápida, então eu não estou pagando mais hora extra, por exemplo, tá? Só que quando você reduz um custo na cloud, você vai ver que você gerou um valor absurdo na fatura do próximo mês. Coisa muito visível, tá? Uma coisa que agrega muito valor para o negócio. Acredito que vai ter uma área de sustentação de Big Data, beleza? Onde quem tem o conhecimento de um engenheiro vai conseguir produzir muito valor para o cliente. Não é que o engenheiro fez aquilo de uma forma ruim, tá? O cara que desenvolveu, ele fez acontecer e naquela hora tinha que acontecer. Depois, né, vai surgir a parte de sustentação, de lapidar aquilo. E provavelmente o engenheiro que fez aquilo está em outro projeto desenvolvendo. Então, para mim, vai ter duas áreas basicamente na engenharia. Uma área de desenvolvimento, onde o cara vai continuar desenvolvendo, uma área de projetos, digamos assim, e outra área de sustentação, onde a gente vai ser responsável por chegar ali no cliente, verificar uma possível redução, né? Por exemplo, no BigQuery, que você é cobrado por consulta, né? Por tempo de consulta, então você vai lá e diminui a consulta do cara de 1 hora para 15 minutos. Isso vai refletir muito no bolso dele, tá? No final do mês. Eu vejo que essa área de engenharia vai ter basicamente duas áreas, tá? O desenvolvimento, que é o que eu acabei de explicar, que vai ser o dia a dia de um engenheiro de dados, e a outra área de sustentação, vai ser sustentação de Big Data, tá? Isso vai acontecer ao longo do tempo. Eu imagino que é uma questão de tempo mesmo para que isso comece a acontecer muito, tá? Porque vai fazer parte do dia a dia, beleza? E eu acho que quem tem conhecimento de engenharia vai se dar muito bem com essa parte de sustentação, beleza? Porque pensa só, se você está gastando 100 mil de fatura ali com a sua parte de engenharia, né? De determinado produto ali, determinada carga de dados, você vai lá, chama um cara de sustentação seu e fala, ó, cara, tenta reduzir o máximo. Você vai lá e diminui de 100 mil para 20. Poxa, é um dinheiro considerável por mês, né? Quem não queria reduzir isso no bolso, no seu bolso, no bolso do seu empregador, né? Bem, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que tenham gostado do que é essa carreira, do que eu tenho, a visão que vai precisar, do que você precisa ter para começar, tá? E a minha dica é, estudem muito Databricks, estudem muito SQL, tá? Porque essas duas vão te ajudar muito a ser um engenheiro de dados, ou se você já vai te ajudar a elevar o seu nível, beleza? E com certeza, saber SQL vai te levar para outro nível. Bem, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima.